Olá, turma. Vamos hoje dar uma olhadinha em Eletroquímica, parte 3. Eletroquímica, parte 3. Terceira aula de Eletroquímica. Vamos falar da chamada pilha de Daniel. John Daniel, 1836. Esse assunto já caiu aí muitas vezes em vestibular, né? Vestibular e Enem adora esse assunto. Olha lá, na pilha de Daniel, o que eu faço? Eu pego um becker, dentro desse becker eu coloco aqui uma solução de sulfato de zinco 1 molar, 1 mol por litro de sulfato de zinco. Portanto, concentração de zinco 2+, 1 mol por litro dentro dessa solução. Temperatura 25 graus. Aqui dentro mergulho uma lâmina de zinco metálica. Então, olha lá, solução de sulfato de zinco, lâmina de zinco. No outro becker ao lado, eu coloco uma solução de sulfato de cobre também 1 molar, 1 mol por litro de cobre 2+, temperatura 25 graus. Dentro da solução de sulfato de cobre, mergulho uma lâmina de cobre metálico. Ligo essas duas lâminas, tenho aqui um voltímetro ou um amperímetro, ligo isso aqui por um fio, jacarezinho, prendo numa lâmina, jacarezinho, prendo na outra e vou ver que esse voltímetro acusa 0, ou seja, por enquanto não há passagem de corrente elétrica. Os físicos diriam que esse circuito está em aberto. Então, um tubo de vidro no formato de U, preencho ele com uma solução salina, normalmente cloreto de potássio. Chumaço de algodão de um lado, chumaço de algodão do outro, emborco esse tubo de vidro dentro aqui dos dois beckers. Chumaço de algodão para impedir que essa solução de cloreto caia totalmente dentro das soluções no becker. Isso aqui é chamado de ponte salina. No momento que eu coloco a ponte salina, eu vou ver que esse voltímetro aqui dá uma gingada, né? Olha lá, a força eletromotriz aqui seria de 1,10 volts, já que o potencial de redução do zinco é menos 0,76 e o potencial de redução do cobre mais 0,34, o que daria uma força eletromotriz de 1,10 volts. Eu vou ver que o meu voltímetro não vai marcar 1,10, vai marcar um pouquinho menos, tá? Um pouco menos de 1,10, tá? Então, a diferença de potencial não é igual à força eletromotriz, isso devido à resistência do sistema, algo que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. De onde saem os elétrons? Os elétrons saem aqui da lâmina de zinco e os elétrons chegam aqui na lâmina de cobre. Ou seja, essa lâmina de zinco ela vai sofrer oxidação. Átomos de zinco vão se oxidar, perder elétron. O processo é um processo reversível. Desse outro lado, íons cobre 2+ da solução vão ganhar elétrons e se transformar em cobre 0. Vão sofrer uma redução e vão ficar depositados sobre a lâmina de cobre. Ou seja, de um lado o zinco metálico oxida, a lâmina vai diminuir. Do outro lado a lâmina de cobre aumenta, cobre 2 vai ficar depositado. Então eu tenho uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Lembrando que esses processos, essas reações são reversíveis. Isso vai me dar uma reação total, uma reação global, onde o zinco oxida e o cobre reduz. Zinco oxida, cobre reduz. Os elétrons saem do eletrodo de zinco e chegam aqui no eletrodo de cobre. Portanto, eu tenho aqui o ânodo ou anodo, polo negativo, cátodo ou catodo, polo positivo. Os elétrons saem do anodo e chegam ao catodo. Então, os elétrons vêm aqui do anodo, do polo negativo, para o polo positivo. Olha lá. A lâmina de zinco, ela é corroída, sofre corrosão, vai diminuindo. A concentração de zinco 2+ aqui dentro vai aumentando. Do outro lado,
a lâmina de cobre vai aumentando, cobre 2+, vai sofrendo redução, vai ficando depositado sobre a lâmina de cobre. Portanto, eu tenho semicélula de zinco, semicélula de cobre, lâmina oxida, diminui. Aqui, redução do cobre, lâmina aumenta. Um resuminho: anodo, potencial de redução menor. Cátodo, potencial de redução maior. Concentração de zinco 2+, aumenta. A concentração da solução aumenta. Concentração de cobre 2+, diminui. A solução fica mais diluída. Lâmina de cobre aumenta. Lâmina de zinco diminui. Equação geral da reação: oxidação do zinco, redução do cobre. Constante de equilíbrio, lembrando lá de constante de equilíbrio, dê uma olhadinha nas aulas de equilíbrio químico lá no canal do YouTube, aulas Química e Vestibular do Mondra, Química e Vestibular do Mondra, dê uma olhadinha lá, se inscrevam no canal do Mondragon, aulas de Química, Química e Vestibular do Mondra. A constante de equilíbrio, só a parte aquosa, então cobre 2+ aquoso, zinco 2+ aquoso. Concentração, concentração de zinco sobre concentração de cobre. A constante de equilíbrio dessa reação, aproximadamente 10⁻⁻37. Lembra que eu parti de uma concentração de zinco 2+, 1, cobre 2+1, portanto, essa constante estaria 1. Para chegar a 10⁻⁻37, o que acontece? A reação vai deslocar para a direita, até que a concentração de zinco vá aumentando, a de cobre 2+ vá diminuindo, e essa constante sai de 1 e vai lá se aproximar de 10⁻⁻37. Ou seja, processo reversível. A pilha vai funcionando. Conforme ela vai funcionando, a concentração de zinco de um lado aumenta, a concentração de cobre diminui, a voltagem vai decrescendo, vai diminuindo, até que a pilha pare de funcionar, ou porque acabou a lâmina de zinco, ou porque a reação chegou ao equilíbrio químico. Cálculo da força eletromotriz e da DDP. Força eletromotriz diferente da DDP. Força eletromotriz diferente da DDP. Mas isso fica para uma próxima aula. Um abraço para vocês. Sigam essas aulas lá no canal do curso Mondragon. Então, Química e Vestibular do Mondra, Química e Vestibular do Mondra. Entrem lá, deem um joinha lá para o Mondragon, se inscrevam no canal que tem todas as aulas de Química para te preparar para o vestibular. Um abraço para vocês.